Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP de dezembro de 2023. Tudo bem, Daniel? Bem, Tudo jóia. Bom, vamos começar, Daniel. Acho que o mais importante é a gente falar sobre o fechamento que teve a avaliação dos nossos imóveis e o incremento que teve nos nossos ativos, né? Que foi, a gente divulga nesse relatório essa mudança que teve. exatamente. A gente teve um incremento total do portfólio de 2,04%, sendo que as maiores valorizações ocorreram tanto no São Luís quanto no Passarelli, que na prática são ativos que estão 100% locados, assim como os demais do portfólio, mas eles já estão há mais tempo 100% locados comparados com os outros ativos. E também são os ativos que a gente conseguiu já implementar a maior quantidade de melhorias, tanto no São Luís quanto no Passarelli, que agregaram bastante valor para esses imóveis, né, na prática. Eu acho que duas características comuns que esses imóveis têm foi a abertura, né? É engraçado, né? Antes eles eram todos fechados, a gente sempre menciona isso, mas a gente abriu, né? Se tornou um imóvel que é passagem para os pedestres. Então, isso é bem interessante, né? Até interessante que são eles que mais valorizaram, né? E os dois estão em regiões muito próximas à estação de trem, né? E transporte público. O outro ponto que a gente tem que destacar foi a distribuição de 0,90 centavos por cota, né? Sim, a gente teve o fechamento do semestre, né? E a gente tinha alguns valores ali para essa distribuição que aconteceu mais alta do que a média, no caso do final do ano, os recursos finais da venda do Timbaúba, da parcela final da venda do Timbaúba, e também acumulado com dinheiro que a gente acabou recebendo de um acordo de inadimplência do antigo inquilino do Passarelli, que era a LSK. A gente recebeu 2 parcelas desse acordo. Perfeito. É importante falar que a gente encerra a Timbaúba. Então, a gente começa 2024 sem Timbaúba, tudo recebido, tudo certo, conforme a gestão tinha prometido. Super importante destacar também que a gente fecha o fundo, né, com 0% de vacância. Então, assim, foi um trabalho que foi feito ao longo do ano também, né? Além disso, teve alguns acontecimentos no Torriçu e no Fujitsu, né, referente a melhorias. Sim, a gente continuou com aquele trabalho proativo em relação à gestão de properties e melhoria dos prédios. No caso da Torre Sul, a gente entregou todo o retrofit do térreo, do lobby, é um novo lobby para o prédio. A gente está tendo uma boa receptividade em relação aos inquilinos do prédio, dessa reforma que a gente fez. A gente ainda deve buscar algum tipo de ocupação comercial no térreo do prédio, um café, mas a gente está bastante satisfeito com o resultado desse retrofit da Torre Sul. E no caso do Fujitsu, que é o último prédio que a gente ainda não tem a certificação do LEED, a gente está com uma expectativa da gente ter essa certificação dentro desse primeiro trimestre de 2024. Sempre é importante reforçar que a certificação ela acaba atraindo potenciais inquilinos, né, para o ativo. Talvez não seja impactado diretamente no valor do aluguel, mas acaba atraindo empresas que estão antenadas com essa questão ESG, toda de certificação para os imóveis. Quais as perspectivas, Daniel? Fechamos então dezembro, 0% de vacância, o fundo passando 20 mil cotistas. Qual a perspectiva para 2024? O que falar para os nossos investidores? Acho que para o nosso mercado de FIIs é um ano de boas perspectivas, né? A gente está num movimento de queda da Selic, bastante favorável para o mercado de FIIs. Provavelmente a gente deve ter alguma janela de captação esse ano, de nova oferta. Então a gente tem, primeiro, trabalhado bastante pipeline de ativos para a gente estar bem preparado quando a gente tiver essa janela para fazer novas aquisições de ativos para o fundo. E, em paralelo, também com aquela estratégia de potencial reciclagem do portfólio. Então, a gente tem ativos que a gente conseguiu agregar muito valor, conforme a gente comentou agora há pouco, a tese do fundo. Então, a gente está sempre buscando a possibilidade de ganho de capital dentro do fundo, que é a tese, a estratégia, quando a gente fez o IPO. Então, a gente continua também trabalhando potencial reciclagem do portfólio.
Perfeito, é super importante, assim, que também a gente não tem apego aos nossos ativos, a gente sempre menciona isso, então tem que ser um ciclo, né? Essa gestão ativa é um ciclo para não ficar parado sem fazer nada. Então, assim, reciclar o portfólio é muito importante até para poder distribuir mais e agregar valor para o investidor. Vamos aos números? Vamos, a gente, conforme a gente estava comentando, a gente distribuiu 90 centavos por cota em dezembro, um yield de 0,98%, que equivale anualizado a 12,0% de vacância física, e a gente ainda tem uma pequena vacância financeira de 4,11%. Perfeito, deu uma falhadinha, só o yield anualizado é 12,35, deu uma falhada quando você comentou. A gente queria reforçar que a gente está à disposição no ri@telos.com.br e desejar um 2024 de muito sucesso para todo mundo, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Daniel. Obrigado, Bia. Tchau, tchau.